Meu nome é Renata e vou contar algo que mudou minha vida para sempre. Nunca acreditei em coisas sobrenaturais até aquela noite em que o desespero me fez tomar decisões das quais me arrependo muito. Tudo começou quando eu tinha 27 anos. Trabalhava como vendedora em uma loja de roupas com um salário que mal dava para pagar as contas. Meu marido Paulo estava desempregado há 6 meses e eu estava grávida de nosso primeiro filho. Morávamos em um apartamento pequeno e úmido. Tínhamos um carro velho que vivia quebrado e dívidas que só aumentavam. Paulo tentava encontrar emprego todos os dias, mas sempre voltava cabisbaixo, sem sucesso. As contas de luz e água estavam atrasadas, o aluguel também, e eu não sabia mais o que fazer. Noite após noite eu ficava acordada pensando em como sair daquela situação, como dar uma vida boa para meu filho, que ia nascer em poucos meses. Tentei pedir empréstimos, fazer horas extras, vender coisas pela internet, mas nada resolvia nossos problemas. A pressão só aumentava e eu me sentia um fracasso. Meu pai sempre foi um homem de sucesso, dono de uma rede de lojas, mas cortou relações comigo quando me casei com Paulo, que ele considerava um perdedor. Ele dizia que eu aprenderia, do jeito difícil que sem ele eu não era nada. E parecia que ele estava certo. Paulo tentava me animar. Dizia que ficaríamos bem, que o importante era estarmos juntos. Mas eu via o medo nos olhos dele, a vergonha quando não conseguia nem comprar comida direito. Você já se sentiu assim? No fundo do poço, sem saída, disposto a fazer qualquer coisa para mudar sua situação? Era uma sexta-feira à noite, quando saí para caminhar após mais uma discussão sobre dinheiro. Andei sem rumo por horas, sentindo o peso do mundo nas costas. Acabei chegando em um bairro que não conhecia, mais afastado e escuro. Sentei em um banco de praça e fiquei olhando para o céu, pensando que daria qualquer coisa para mudar minha situação. Foi quando notei uma senhora sentada ao meu lado. Não a tinha visto chegar. Era uma mulher de uns 70 anos, cabelos brancos presos em um coque, roupas simples e limpas, mas havia algo em seus olhos que me deixou inquieta. Ela começou a conversar, perguntando se eu estava com problemas. Normalmente eu não falaria com estranhos, mas naquele momento precisava desabafar com alguém, mesmo que fosse uma desconhecida. Contei sobre minhas dificuldades de dinheiro, sobre a gravidez, sobre meu pai e o medo de não conseguir dar uma vida boa para meu filho. A senhora me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns instantes. Então ela disse que poderia me ajudar. Disse que tinha meios de resolver meus problemas de dinheiro, que poderia me dar muito mais do que eu jamais sonhei. Achei que ela estava falando de algum emprego ou investimento, mas logo percebi que era algo diferente. Ela tirou da bolsa um pequeno objeto, parecia um colar antigo com uma pedra vermelha. Disse que aquele objeto tinha poder, que poderia realizar desejos, mas que havia um preço a pagar. Ri nervosamente pensando que era algum tipo de brincadeira. Mas ela continuou, explicando que o colar funcionava através de um acordo, que eu precisaria dar algo em troca da riqueza que desejava. Perguntei o que seria esse algo, e ela respondeu de forma estranha, dizendo que o colar escolheria o preço certo quando chegasse a hora. Naquele momento, eu deveria apenas desejar com sinceridade o que queria e aceitar o que viesse depois. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Sairia correndo ou aceitaria a oferta? Qualquer pessoa normal teria ido embora, mas eu não estava pensando direito. O desespero havia tomado conta de mim. Peguei o colar em minhas mãos, sentindo um estranho calor vindo dele. A senhora me disse para fechar os olhos e dizer meu desejo com clareza. Fiz o que ela pediu, desejando ter dinheiro, uma vida confortável para minha família. Quando abri os olhos, a senhora havia sumido. Olhei ao redor, confusa, mas não havia sinal dela. Apenas o colar em minhas mãos provava que aquele encontro tinha realmente acontecido. Guardei o objeto na bolsa, me sentindo boba por ter acreditado naquela história, e voltei para casa. Na manhã seguinte recebi uma ligação inesperada. Era um advogado informando que minha tia Elisa
irmã de minha mãe que eu mal conhecia, havia morrido e me deixado uma herança grande. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O advogado explicou que minha tia não tinha filhos e, por alguma razão que ninguém entendia, havia me escolhido como sua principal herdeira. A herança incluía um apartamento grande, um carro novo, uma conta bancária com muito dinheiro e ações em empresas. Em questão de dias, passei de uma vendedora endividada a uma mulher rica. Paulo ficou muito feliz com a notícia, vendo ali a solução para todos os nossos problemas. Nos mudamos para o apartamento novo. Compramos tudo o que precisávamos para o bebê, paguei todas as dívidas e ainda sobrou muito dinheiro. Era como um sonho se tornando realidade. Mas eu não conseguia esquecer o estranho encontro na praça e o colar que agora guardava em uma gaveta. Seria possível que aquilo tivesse realmente funcionado? Que o desejo feito naquela noite tivesse se realizado através da morte de uma tia distante? Tentei afastar esses pensamentos, convencendo-me de que era apenas uma coincidência, que a morte da minha tia não tinha nada a ver com o colar. Decidi aproveitar a nova vida que o destino havia me dado. Com o dinheiro da herança, investimos em negócios lucrativos, multiplicando ainda mais nossa fortuna. Compramos uma casa de praia. Viajamos pelo mundo, demos festas caras. Nosso filho nasceu em um dos melhores hospitais, com todo o conforto que o dinheiro podia comprar. Contratamos babás, empregadas, motorista. Vivíamos como reis. Até meu pai, que havia me renegado, agora me tratava com respeito e tentava se aproximar novamente, interessado em parcerias de negócios. Eu estava no topo do mundo, mas a felicidade começou a se desfazer aos poucos. Primeiro foram os pesadelos. Sonhava com a senhora da praça, seus olhos agora vermelhos e ameaçadores, cobrando o pagamento prometido. Acordava suando frio, com o coração acelerado. Depois vieram os pequenos acidentes. Paulo caiu da escada e quebrou a perna. Nosso filho teve uma febre forte que assustou os médicos. Meu carro novo derrapou na estrada em um dia de chuva, quase causando um acidente grave. Comecei a ficar nervosa, vendo perigo em toda parte. O colar que eu havia escondido aparecia em lugares inesperados pela casa, como se estivesse me lembrando de sua presença. Uma noite, encontrei-o debaixo do travesseiro do meu filho. Foi quando realmente comecei a me apavorar. Tentei me livrar do objeto. Joguei-o no rio, enterrei-o no jardim, até tentei queimá-lo, mas ele sempre voltava, aparecendo em algum lugar da casa, intacto. Paulo começou a notar meu comportamento estranho, meu medo constante. Perguntava o que estava acontecendo, mas eu não conseguia contar a verdade. Como explicar que havia feito um acordo com forças desconhecidas? Que nossa riqueza poderia ser resultado de algum tipo de magia negra? Ele pensaria que eu estava louca, e talvez estivesse mesmo. Comecei a beber para acalmar os nervos, depois passei para remédios cada vez mais fortes. Nada adiantava. Os pesadelos continuavam, e agora eu via a senhora da praça mesmo acordada, parada na esquina, me observando. De longe, sorrindo. Paulo estava cada vez mais preocupado e confuso com meu comportamento estranho. Nosso casamento começou a se deteriorar. Brigávamos constantemente. Ele ameaçava me deixar, levar nosso filho. Eu implorava que ficasse, prometia melhorar. Mas não conseguia controlar o medo que me consumia. Foi quando o pior aconteceu. Numa noite em que eu havia bebido demais, Paulo pegou nosso filho e saiu de casa, dizendo que voltaria quando eu buscasse ajuda. Desesperada, peguei o carro para ir atrás deles. Estava chovendo forte, a visibilidade era péssima. Na curva de uma estrada, perdi o controle do veículo. Acordei 3 dias depois no hospital, com várias fraturas e um policial ao lado da minha cama. Ele me informou que eu havia batido de frente com outro carro. Os ocupantes, um homem e uma criança, não haviam sobrevivido. Quando ele mostrou as fotos das vítimas, meu mundo desabou. Eram Paulo e meu filho. O que se seguiu foi o período mais sombrio da minha vida. Fui acusada de homicídio culposo, dirigir bêbada, causando a morte de minha própria família. Os jornais noticiaram o caso, destacando a ironia trágica de uma mulher rica que destruiu
tudo o que tinha por causa do álcool. Ninguém acreditaria se eu contasse a verdade. Que tudo começou com um colar mágico, um desejo desesperado e uma senhora estranha na praça. Fui condenada a 5 anos de prisão. Perdi tudo. Minha família, minha liberdade, minha dignidade. A fortuna que restou foi usada para pagar advogados e indenizações à família de Paulo. Quando saí da prisão, estava novamente na miséria, mas agora carregando o peso da culpa e do arrependimento. Aluguei um quarto pequeno em uma pensão, consegui um trabalho mal pago em uma lanchonete. Vivia no automático, sem esperança, sem objetivo. O colar havia sumido durante meu tempo na prisão, e eu agradecia por isso. Achava que finalmente estava livre daquela maldição. Mas estava enganada. Uma noite, voltando do trabalho, encontrei a senhora da praça sentada na escada da pensão. Ela sorria, como se estivesse me esperando. Tentei ignorá-la, passar direto, mas ela me chamou pelo nome. Parei sentindo o sangue gelar nas veias. Ela me convidou para sentar ao seu lado. Disse que precisávamos conversar sobre o nosso acordo. Relutante, obedeci. Ela começou falando sobre como eu havia aproveitado bem a riqueza que ela me proporcionou. Como tinha vivido como uma rainha por alguns anos. Agora, disse ela, era hora de pagar o preço. Perguntei, tremendo, o que mais ela queria de mim. Já havia perdido tudo, já havia sofrido além do que qualquer pessoa poderia suportar. O que mais poderia ser tirado de mim? Ela riu. Um som que me arrepiou até a alma. E disse que o preço não era algo que seria tirado, mas algo que eu deveria fazer. Explicou que o colar funcionava como uma ponte entre mundos, que permitia a seres como ela interagir com o nosso mundo. Para manter essa ponte ativa, era necessário que o colar passasse de pessoa para pessoa, sempre através de um desejo concedido e um preço cobrado. Meu papel agora era encontrar alguém desesperado, como eu estive naquela noite, e oferecer o colar, continuando o ciclo. Se eu me recusasse, o preço seria minha alma, levada imediatamente para o outro lado. Ela tirou o colar do bolso e o colocou em minha mão. Disse que eu tinha 1 semana para encontrar a próxima pessoa. Caso contrário, viria me buscar. Então desapareceu, deixando-me sozinha com aquele objeto amaldiçoado. Passei dias atormentada, pensando no que fazer. Não podia condenar outra pessoa ao mesmo destino terrível que eu havia enfrentado. Mas também não queria morrer, não ainda. Pensei em fugir, em me esconder, mas sabia que seria inútil. Aquela entidade me encontraria onde quer que eu fosse. Foi então que tive uma ideia. Se o colar precisava passar para alguém desesperado, alguém que desejasse algo com toda a força, por que não meu pai? Ele sempre desejou poder, controle, sucesso nos negócios. E ele havia me abandonado quando mais precisei, havia me humilhado, me feito sentir um fracasso. Talvez merecesse provar do mesmo veneno que me destruiu. Fui até a loja dele pedindo para falar com ele. Surpreendentemente, ele me recebeu. Estava mais velho, abatido. Soube que seus negócios não iam bem, que estava quase falindo. Perfeito, pensei. Ele estaria vulnerável, desesperado como eu estive. Conversamos brevemente, ele perguntou sobre minha vida após a prisão, fingindo interesse. Então mencionei que, apesar de tudo, havia encontrado algo valioso, algo que poderia mudar a vida de uma pessoa. Mostrei o colar. Contei uma história sobre ser uma relíquia antiga com poderes místicos. Vi o brilho de cobiça nos olhos dele. Estava pronta para fazer a oferta, para passar adiante aquela maldição, quando algo inesperado aconteceu. Meu pai começou a chorar. Entre lágrimas, meu pai confessou que se arrependia profundamente de como havia me tratado. Disse que após a tragédia com Paulo e meu filho, percebeu o quanto havia sido cruel e injusto comigo, que havia tentado me visitar na prisão várias vezes, mas eu sempre me recusava a vê-lo, que seus negócios estavam falindo porque ele havia perdido o interesse em tudo, consumido pela culpa, que pensava em mim todos os dias, desejando poder voltar no tempo e ser o pai que eu merecia. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Toda a raiva que eu sentia,
todo o desejo de vingança começou a se dissipar. Olhei para o colar em minha mão, para aquele objeto que havia destruído minha vida, e percebi que não podia fazer isso. Não podia condenar meu pai, ou qualquer outra pessoa, ao mesmo destino terrível. Guardei o colar no bolso e saí do escritório dele sem dizer mais nada, ignorando seus chamados. Caminhei sem rumo pelas ruas, pensando no que fazer. O prazo dado pela senhora da praça estava quase terminando. Em poucas horas, ela viria me buscar. Eu havia falhado em passar o colar adiante. Estava condenada. Foi quando avistei uma igreja. Não entrava em uma desde o funeral de Paulo e meu filho. Hesitei na porta, sentindo-me indigna de entrar em um lugar sagrado depois de tudo que havia feito. Mas algo me impulsionou para dentro. A igreja estava vazia àquela hora. Sentei-me em um dos bancos e, pela primeira vez em anos, comecei a rezar. Não sei quanto tempo fiquei ali, derramando lágrimas de arrependimento, pedindo perdão por meus erros, por minha fraqueza, por ter sucumbido à tentação. Quando finalmente levantei os olhos, vi um padre me observando. Era um homem idoso, de olhar gentil. Ele se aproximou e perguntou se eu gostaria de conversar. Não sei porquê, mas contei tudo a ele. Sobre o encontro na praça, o colar, o desejo, a morte de Paulo e meu filho, a prisão, o reaparecimento da senhora misteriosa e a missão que ela havia me dado. Esperava que o padre me achasse louca, que me mandasse embora, mas ele apenas ouviu, em silêncio, com uma expressão séria. Quando terminei, ele suspirou profundamente e disse que histórias como a minha eram mais comuns do que eu imaginava. Que existiam forças além da nossa compreensão, algumas boas, outras ruins, que interagiam com o nosso mundo de formas que a maioria das pessoas preferia ignorar. Disse que o que eu havia encontrado era um tipo de entidade que se alimentava do desespero e da miséria humana, que oferecia desejos apenas para depois cobrar um preço terrível, continuando um ciclo de sofrimento. O padre me levou até uma sala nos fundos da igreja, onde havia livros antigos e objetos religiosos. Explicou que existiam maneiras de quebrar o vínculo com essas entidades, de encerrar o ciclo, mas que seria perigoso. Perguntou se eu estava disposta a tentar, mesmo sabendo dos riscos. Respondi que sim, que faria qualquer coisa para me libertar daquela maldição, para impedir que outras pessoas sofressem como eu sofri. Ele então me instruiu sobre um ritual que deveria ser realizado exatamente à meia-noite, no mesmo local onde eu havia encontrado a senhora da praça pela primeira vez. Disse que eu precisaria levar o colar, alguns itens específicos que ele me daria, e muita fé. Advertiu que a entidade provavelmente apareceria e tentaria me impedir, que usaria todos os truques possíveis para me fazer desistir, que eu precisaria ser forte e não ceder, não importa o que acontecesse. Quando saí da igreja já era noite. Tinha poucas horas até a meia-noite. Fui até a pensão, peguei o colar e os itens que o padre havia me dado e me dirigi para a praça. O local estava deserto, exatamente como naquela noite fatídica. Sentei no mesmo banco e comecei a preparar tudo conforme as instruções. Acendi velas, dispus símbolos religiosos em um círculo, coloquei o colar no centro. Quando faltavam poucos minutos para a meia-noite, comecei a recitar as orações que o padre havia me ensinado. Foi quando senti uma presença atrás de mim. Virei-me e lá estava ela, a senhora da praça. Mas agora seu aspecto era diferente. Não parecia mais uma senhora comum, mas algo distorcido, inumano. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha, sua pele parecia escamosa, seus dentes afiados como os de um predador. Ela avançou em minha direção, furiosa, gritando que eu havia quebrado nosso acordo, que agora pagaria com minha alma. Continuei recitando as orações, tentando ignorar o medo que me paralisava. A mulher, ou a coisa que ela realmente era, começou a mudar de forma, assumindo a aparência de Paulo. Com a voz dele, implorou que eu parasse. Disse que estava sofrendo por minha causa, que eu poderia salvá-lo se abandonasse o ritual. Fechei os olhos, sabendo que era apenas uma ilusão, um truque para me fazer desistir.
Continuei com as orações, minha voz tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. A entidade mudou novamente, agora assumindo a forma do meu filho. A visão dele, tão pequeno e inocente, quase quebrou minha determinação. Mas lembrei das palavras do padre, de que não poderia ceder, não importa o que acontecesse. Quando o relógio bateu meia-noite, completei o ritual, jogando água benta sobre o colar e pronunciando as palavras finais da oração. Houve um clarão, intenso, seguido por um grito inumano que pareceu vir de todas as direções. Quando abri os olhos, a senhora da praça havia desaparecido. O colar, antes brilhante e bonito, agora parecia apenas um pedaço de metal velho e sem vida. Senti como se um peso enorme tivesse sido retirado de meus ombros. Pela primeira vez em anos, pude respirar sem o medo constante, sem a sensação de estar sendo observada, perseguida. Voltei à igreja na manhã seguinte para contar ao padre o que havia acontecido. Ele sorriu, satisfeito, e disse que eu havia sido corajosa. Explicou que o colar agora era apenas um objeto comum, que o vínculo com a entidade havia sido quebrado. Recomendou que eu o destruísse por precaução, e assim fiz. Nos meses seguintes tentei reconstruir minha vida. Não foi fácil. O passado ainda pesava. A culpa pela morte de Paulo e meu filho ainda me atormentava. Mas agora eu podia enfrentar esses sentimentos sem o terror adicional da maldição. Reconciliei-me com meu pai. Não foi um processo rápido ou simples. Havia muitas mágoas de ambos os lados, mas aos poucos fomos reconstruindo nossa relação. Ele me ofereceu um emprego na rede de lojas, que estava se recuperando lentamente. Aceitei, não pelo dinheiro ou status, mas pela oportunidade de recomeçar, de ter um propósito novamente. Comecei como vendedora, a mesma função que exercia antes de tudo acontecer. Era como se a vida tivesse me dado uma segunda chance, me permitindo refazer o caminho, mas desta vez com mais sabedoria. Meu pai, percebendo meu esforço e dedicação, passou a me dar mais responsabilidades. Em pouco tempo, estava gerenciando uma das lojas. O trabalho me ajudava a manter a mente ocupada, a não pensar constantemente nos meus erros, nas minhas perdas. À noite, porém, quando voltava para meu pequeno apartamento, a solidão me abraçava com força. As lembranças de Paulo e nosso filho me assaltavam, e eu chorava até adormecer. Nessas horas, o cansaço era meu único amigo. Às vezes, ainda tinha pesadelos. Não mais com a senhora da praça ou o colar, mas com o acidente. Via o carro de Paulo se aproximando, via o impacto, ouvia o choro do meu filho. Acordava ofegante, com o coração disparado, e passava o resto da noite em claro. O padre com quem havia conversado se tornou um amigo, um guia espiritual. Visitava a igreja regularmente. Conversávamos sobre meus sentimentos, minhas dúvidas, meus medos. Ele me ajudava a encontrar um caminho para o perdão. Não apenas o perdão dos outros, mas principalmente o meu próprio perdão. Um dia, ele me sugeriu que eu começasse a ajudar outras pessoas. Disse que compartilhar minha dor, transformá-la em algo positivo, poderia ser terapêutico. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas que haviam perdido entes queridos em acidentes. No início, apenas ouvia as histórias dos outros, sentindo que minha situação era diferente, pior, porque eu havia sido a causadora da tragédia. Mas aos poucos percebi que a dor era a mesma. A culpa, o arrependimento, a saudade, eram sentimentos universais. E ao ouvir as histórias de superação dos outros, comecei a acreditar que talvez, só talvez, eu também pudesse seguir em frente. Foi nesse grupo que conheci Antônio. Ele havia perdido a esposa e a filha em um incêndio. Diferente de mim, ele não tinha culpa direta no acidente, mas carregava o peso de não ter estado em casa naquela noite, de não ter podido salvá-las. Nos identificamos imediatamente. Havia algo em seus olhos, uma tristeza profunda, mas também uma força, uma determinação de continuar vivendo que me tocou. Começamos a conversar após as reuniões, tomando um café,
compartilhando nossas histórias, nossas lutas diárias. Não era um relacionamento romântico, pelo menos não no início. Éramos dois sobreviventes, dois náufragos tentando encontrar terra firme em um oceano de dor. Mas a amizade foi crescendo, se transformando em algo mais. Ele foi o primeiro a perceber. Um dia, após uma reunião particularmente intensa, ele pegou minha mão e disse que estava sentindo algo por mim, que sabia que era complicado, que ambos ainda estávamos lidando com nossas perdas, mas que não podia negar o que sentia. Fiquei assustada. Não estava pronta para um novo relacionamento. A culpa pela morte de Paulo ainda era muito forte. Como eu poderia seguir em frente, ser feliz novamente, quando havia destruído minha família? Pedi tempo a Antônio. Disse que precisava pensar. Ele entendeu. Disse que esperaria o tempo que fosse necessário. Naquela noite tive um sonho diferente. Vi Paulo sorrindo para mim, segurando nosso filho nos braços. Eles estavam em um lugar luminoso, pacífico. Paulo me olhou nos olhos e disse que estava tudo bem, que eu precisava me perdoar, seguir em frente, que eles estavam bem e queriam que eu também estivesse. Acordei chorando, mas era um choro diferente. Não era de dor, mas de alívio. Como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Na semana seguinte, encontrei Antônio e disse que estava disposta a tentar. Que seria difícil, que eu ainda carregava muitas cicatrizes, mas que queria dar uma chance a nós dois. Ele sorriu, compreensivo, e disse que iríamos devagar, um passo de cada vez. E assim foi. Nosso relacionamento cresceu lentamente, com respeito e paciência. Ele entendia meus momentos de tristeza, minhas crises de culpa. Eu entendia os dele. Éramos dois sobreviventes aprendendo a viver novamente. 2 anos se passaram. Antônio e eu decidimos morar juntos. Compramos uma casa pequena, mas aconchegante, com um jardim onde plantamos flores. Meu pai, que a princípio tinha reservas sobre nosso relacionamento, acabou aceitando Antônio. Os dois até se tornaram amigos. Saíam para pescar juntos nos fins de semana. A vida estava encontrando um novo equilíbrio. Eu continuava trabalhando na loja do meu pai, agora como gerente geral de todas as unidades. Antônio era professor de história em uma escola próxima. Tínhamos uma vida simples, mas confortável. Nada comparado à riqueza que tive após o pacto com a senhora da praça. Mas era uma riqueza diferente, genuína, construída com honestidade e trabalho duro. Às vezes, quando estávamos sentados no jardim, observando o pôr do sol, eu me pegava pensando em como tudo tinha mudado. Como eu tinha mudado. Não era mais aquela jovem desesperada, disposta a fazer qualquer coisa por dinheiro. Tinha aprendido da maneira mais difícil que algumas coisas não têm preço, que algumas perdas são irreparáveis, que alguns erros nos marcam para sempre. Mas também tinha aprendido que é possível reconstruir a vida a partir das ruínas, que é possível encontrar beleza mesmo após a devastação, que é possível amar novamente, mesmo com o coração partido. Um dia, voltando do trabalho, vi uma senhora sentada em um banco de praça. Por um momento, meu coração parou. Ela se parecia com a mulher do colar, mas ao me aproximar, vi que era apenas uma idosa comum, alimentando os pombos. Respirei aliviada. Ainda assim, decidi sentar ao lado dela. Conversamos sobre o tempo, sobre a cidade, sobre a vida. Era uma mulher doce, que havia perdido o marido recentemente e vinha ao parque todos os dias para não ficar sozinha em casa. Ofereci-me para acompanhá-la até em casa, já que estava escurecendo. Ela aceitou, agradecida. No caminho, ela me contou mais sobre sua vida, sobre seus filhos que moravam longe, sobre como era difícil envelhecer sozinha. Senti uma conexão imediata com ela, uma empatia profunda. Quando chegamos à sua casa, ela me convidou para um chá. Aceitei, ligando para Antônio para avisar que chegaria um pouco mais tarde. Passamos 2 horas conversando como velhas amigas. Antes de ir embora, prometi voltar para visitá-la, e cumpri essa promessa. Todas as semanas reservava um tempo para visitar Dona Clara.
Levava-lhe bolos, livros ou simplesmente minha companhia. Ela se tornou como uma avó para mim, e eu, a neta que ela não tinha por perto. Antônio às vezes me acompanhava, e os três passávamos tardes agradáveis juntos. Foi através de Dona Clara que comecei a trabalhar como voluntária em um asilo. Nas minhas folgas, ia até lá e ajudava como podia, lendo para os idosos, ouvindo suas histórias ou simplesmente segurando suas mãos. Era um trabalho que me preenchia, que dava sentido aos meus dias. Ver o sorriso no rosto daquelas pessoas, muitas vezes esquecidas pela própria família, me fazia sentir útil, necessária. Um dia, enquanto arrumava algumas coisas antigas em uma caixa, encontrei uma foto de Paulo e nosso filho. Foi tirada poucos dias antes do acidente. Eles estavam sorrindo, felizes, sem saber o que o futuro reservava. Antes essa foto me causaria uma dor insuportável. Agora conseguia olhar para ela com uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pelo que perdi, gratidão pelo tempo que tivemos juntos. Coloquei a foto em um porta-retrato e a mantive na mesa de cabeceira. Não para me torturar, mas para me lembrar do que é realmente importante na vida. Hoje, 5 anos depois daquela noite na praça, levo uma vida simples e tranquila. Tenho Antônio, tenho meu pai, tenho meus amigos, tenho meu trabalho voluntário. Não sou rica como fui um dia, mas tenho o suficiente para viver com dignidade. Às vezes ainda sonho com a senhora da praça, com o colar, com Paulo e meu filho. Acordo com o coração acelerado, mas então respiro fundo, olho para Antônio dormindo ao meu lado e sei que estou segura, que quebrei o ciclo, que estou livre daquela maldição. Se há algo que aprendi com toda essa experiência, é que não existem atalhos na vida, que a busca desesperada por dinheiro, poder, status, pode nos levar a caminhos perigosos, a decisões das quais nos arrependeremos amargamente. Que às vezes, o preço que pagamos por nossos desejos é muito mais alto do que imaginamos.